Bom, pessoal, voltamos aqui. Boa tarde para vocês que estão nos acompanhando aqui no Nossas Outras Vozes. Voltamos aqui para bater mais um papo de resistência, como vocês já bem sabem. Agora com o nosso amigo, parceiro da militância política de esquerda, comunista, né? Podemos dizer, o João Armas, que também é estudante de História na Universidade Federal de Pelotas. E ele vai comentar conosco a análise que ele tem aí dos principais assuntos da conjuntura nacional aí, especialmente os últimos acontecimentos, como não só a Vaza Jato, que está aí cada vez mais trazendo à tona o quanto a Lava Jato, ou Farsa Jato, como a gente pode dizer, está cada vez mais escancarado o quanto esse processo é seletivo e partidário da pior forma possível, e todos esses movimentos que estão sendo preparados aí para o dia 13, terça-feira que vem, e foi intitulado aí como Tsunami da Educação, mas claro que vai abarcar as pautas também relacionadas à reforma da Previdência. E agradecemos a você que está nos acompanhando, dá sua curtida aí, dá o seu comentário aí nessa live de entrevista para ajudar a seguir construindo esse meio de comunicação independente, ainda mais nesse momento turbulento que a gente vive, e aí conferir essa conversa com o nosso irmão, o João Armas. João, satisfação pela presença, tu já é parceiro, já é sócio aqui do Outras Vozes. Satisfação mais uma vez pela presença aí. O que tu tens visto aí dessas últimas declarações do Bolsonaro, que certamente são as mais terríveis que a gente vê, como o nosso amigo Adriano já comentou anteriormente, esse ataque ao Estado Democrático de Direito, atacando o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, entre outras coisas, e esse ataque permanentemente ao trabalhador para aprovar aí a todo custo a reforma da Previdência, os cortes na educação, o projeto Futurice, que é mais uma regressão, mais uma privatização do que algo para melhorar, ao contrário, é só piorar a questão da educação pública, uma privatização aí clara da educação pública, e outras coisas, né, que são aí cada vez mais sinalizadas, estão já sinalizadas aí no âmbito nacional. A gente tem que, acho que a gente tem que, uma das coisas que tem que fazer parte da nossa análise, sim, é o discurso, sim, é o que o Bolsonaro declara, mas também é a política real e concreta que vem sendo realmente feito. Né? O que vem realmente sendo feito é muito pior do que ele vem falando. Por exemplo, a declaração de que ele falou, uma declaração sim xenófoba, né? Xenofóbica. É isso aí. E que diz, eu só não sou do nordestino, para eu ser nordestino só falta crescer a cabeça. Exatamente. Isso são coisas que são jogadas, e porque a esquerda está apontando muitas questões morais, a esquerda acaba se preocupando muito com a forma e menos com o conteúdo. Então a gente tem que acabar um pouco mais se preocupando com o conteúdo e do que vem sendo feito. E aí tu foi cirúrgico no momento que tu falas do Futurice, que na verdade é Faturice, que é uma... Total. Peguei emprestado do nosso amigo o Cormo, né? Um abraço para ele aí, se for ver depois. O projeto Faturice. Total. Que é, na verdade, uma privatização da Universidade Federal por dentro, né? Se já está difícil agora, né? Se já tem dificuldade de ter financiamento para projetos de pesquisa, sobretudo nas ciências humanas. Agora vai ficar pior ainda, né? E a gente sabe que as ciências humanas, ela é uma ciência que ela é crítica, que ela busca investigar e busca, né, questionar, enfim. E aí, se a gente for pegar questões mais delicadas, como ditadura militar, muitas empresas sustentaram a ditadura militar. Como é que o trabalho do historiador vai ser... não é imparcial, porque nunca há imparcialidade, mas como é que ele vai ser um trabalho mais científico, né, mais crítico, se empresas que talvez estivessem financiando o regime militar estão financiando as pesquisas? Como que a pesquisa ela vai funcionar? Né? Como que a gente vai, né, cavocar, como é que a gente vai, né, pesquisar, de repente a gente vai achar alguma coisa e não vai poder publicar? Estou botando um cenário aqui. A questão da reforma da Previdência que estrangula o trabalhador, que acaba com a aposentadoria do trabalhador, que é um roubo descarado, um dos maiores roubos da história do país, porque está tirando do bolso do trabalhador, né, para colocar, né, uma capitalização, para colocar no bolso de banqueiros. Né? Então acho que isso é o fundamental, né? A gente analisar o conteúdo da situação e não tanto a forma, né? Porque eu costumo brincar que eu me preocupo mais com a esquerda do que com a direita. Ora, por quê?
porque a direita era visto que ia ser isso. O Bolsonaro, há anos ele vem fazendo isso aí. Sim. Há anos ele vem fazendo Há declarações... quase 30 anos fazendo essa atrocidade. Né? Sim, há 30 anos dando declarações fascistas, xenofóbicas, sexistas, enfim. Então isso não me alarma, isso não me surpreende. O que me surpreende é essa reação passiva da esquerda que, né, que não coloca a locomotiva em funcionamento, né? Não coloca a locomotiva para andar. Né? A gente está se apegando em questões secundárias. Que desviam o foco, que é mais grave. O foco, com certeza. Né? Porque se a gente quer dialogar com as massas, se a gente quer criar um amplo movimento de massas para derrubar o Bolsonaro, né? E na entrevista passada que eu tive o prazer de acompanhar, né? Se bateu na tecla do fora Bolsonaro, e não é só fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro, eleições gerais com Lula candidato. Exato. Que é a política mais correta, é o quê? É fora Bolsonaro. E aí quando a gente fala fora Bolsonaro, os setores perguntam, aí vai cair o Bolsonaro e o Mourão não. Fora Bolsonaro, eleições gerais com Lula candidato. Você tem que ser pedagogicamente feito com as massas. Exatamente. Por quê? Né? Falasse agora há pouco da Vaza Jato. Né? A Vaza Jato está comprovando tudo aquilo que a gente vem batendo, né, desde o começo, desde o impeachment, né, de que existe, né, um esforço de conjunto da burguesia, da classe judiciária, né, dos setores da direita, e um esforço para tanto derrubar o PT, tanto derrubar a Dilma na época, que logo após ia vir Lula. O Lula falou em entrevista que, olha, eu sabia que quando derrubar a Dilma ia chegar em mim. Ele sabia disso, né? Claro. E isso ia chegar. E era óbvio que eles iam armar um circo, né, eleitoral para legitimar o golpe. Né? E o que foi a eleição do Bolsonaro? Foi a legitimação, entre aspas, do golpe. Só que eles não esperavam que aquilo ia vazar. Né? E o vazamento colocou, né, às claras, né, o processo judicial fraudado do Lula, né, um processo, né, parcial totalmente, né, do absurdo, né, do juiz conversando com o promotor e dizer, não, eu estou trabalhando tem 2 caras aqui trabalhando na condenação, ó, que é isso. Então, o Lula é a expressão de milhões de brasileiros que estão presos sem ter o trânsito julgado, ou seja, sem ter tido as 7 instâncias, né, e que foram presos em processos fraudados. Ou a gente vai pensar que o Lula é uma expressão de tudo isso. Né? E sendo a expressão de tudo isso, a gente tem que lutar pela liberdade dele. Né? E ele é o ponto de fricção do golpe. Né? Agora, se ele forçou, né, um acaso, se houver a soltura dele, né, o país entra em ebulição, né, porque ele é o maior líder popular do país. Né, e a questão de transferir ele, né, para São Paulo, isso é um atentado contra a vida dele. Né, total. Eu esqueci agora o nome da juíza, é Bob? Carolina Lebos. Lebos, isso aí. Né, naquele ofício que ela passou, dizia que ele poderia ser preso em cela comum. Quer dizer, qualquer um que conhece minimamente o sistema carcerário sabe que acontecem execuções dentro do presídio. O que poderia acontecer? Né? Haver um circo armado por uma execução, a eliminação física do Lula. Então acho que a gente tem que começar a colocar essa locomotiva em movimento, defender o Lula, pedir fora Bolsonaro, porque, né, o que acontece hoje é o recrudescimento do regime. O regime está se acirrando. Né? E à medida que a luta de classe começa a se acirrar também, né, o fascismo ele começa a crescer cada vez mais. Então, a Guarda Nacional vai vir no dia 13. Né, exato. Até fazendo um adendo que até uma amiga nossa, que é representante dos slams aí, das Minas, a grande Stephanie Negona, o Stephanie Silva, que é o nome dela, que ela tem uma poesia, ela é poeta dos slams, e ela começa assim, melhor já ir se acostumando com as notícias de morte, que é justamente diretamente no Bolsonaro, e é o que realmente ele representa. E tu que é um cara que veio da periferia também, lá da região do Navegantes, onde a nossa amiga Stephanie vem também, como é que tu tem visto os amigos que tu já tens conversado com o pessoal lá, como é que tu vê a visão que eles têm, embora a gente saiba que há essa massificação por vários grandes meios e tal, mas alguns já estão acessando a internet, que até, felizmente, a gente já está chegando para a nossa alegria lá na periferia. Como é que tu vê o pessoal do Navegantes ou de outras periferias que tu conversa, assim, essa indignação de boa parte do povo, e tu vê que eles estão se mobilizando, já estão se indignando? Como é que tu vê esse cenário que a coisa está se acirrando mesmo? Exatamente, né? A luta de classe, ela se acirra. A luta de classe ela é algo concreto,
né? A gente às vezes não vê, não percebe, mas ela é algo que acontece no dia a dia, né? Ela está em todos os lugares, todos os meios de produção que a gente vê, em todas as lojas, enfim. Existe uma luta de classes ali, né? A oposição do trabalhador contra a burguesia, e lógico, isso é notório em bairros operários, né? Quando a gente fala em periferia, o que é periferia? É um bairro operário. Exato. É onde o operariado mora, né? E o centro é onde tem, né, os meios de produção, né? Então, né, esses bairros operários como, né, Navegantes, enfim, né, Navegantes 1, Navegantes 2, né, Perré, Fátima, enfim, Guabiroba, Dunas, todos esses bairros são bairros operários, né? E sendo bairros operários, a gente não pode... A esquerda entrou numa metodologia de que ela quer tutelar o povo, né? Isso ficou muito notório na questão armamentícia, por exemplo, que o povo, infelizmente ou felizmente, depende da posição, o povo queria se armar, o povo quer ter armamento, porque o povo quer se defender, né? E a esquerda quer tutelar o povo, dizendo, não, você não pode ter arma e tal. Isso é só um exemplo, né? Mas em outras questões também a esquerda quer tutelar o povo. Mas o povo ele age por conta própria, né? O povo ele é um organismo vivo, né? Ele pensa, ele reflete. A gente não pode pensar o povo como uma massa alienada que não... Né? Embora, né, exista alienação, tanto do próprio capitalismo, né, de alienar, quanto, né, a questão da mídia, que é também um aparato ideológico do Estado, né, um aparato ideológico da burguesia, o povo também reage, né? E o povo reagiu contra a reforma da Previdência. Trabalhista também, mas a trabalhista ainda era algo mais complexo, né? Mas a da Previdência que reage, porque isso vai influenciar no bolso dele. Pô, não vou me aposentar? Então, quer dizer, assim, o meu termômetro político, ele me aponta, né? E isso é algo muito de feeling, não é algo, né, concreto, não é algo empírico, que existe um movimento, porque, claro, empiricamente também, o Bolsonaro é a maioria da população. Só a gente vê a aprovação dele. Exato. Só a gente vê a porcentagem de votos dele. Ah, mas ele ganhou a eleição. Sim, teve maioria da população que votou, mas a maioria da população ele não tem maioria, né? Ele é a minoria da população. Então, quer dizer, ele não tem apoio popular, né? E as pessoas estão cada vez sendo mais críticas a ele. Então, sim, está existindo uma resistência. Mas existe, claro, um núcleo duro, bolsonarista, pessoas que acabaram surfando na onda que, né, não conseguem se desvencilhar disso. Mas o clima, né, a sensação que se tem é que nos bairros operários está se criando uma resistência. Ele já não é mais bem visto como antes. Porque está tendo um clima de descontentamento. Porque tudo aquilo que ele vinha prometendo não está acontecendo. Ah, está gerando emprego. Ah, mas gerou centenas de milhares de empregos num país que tem 14 milhões de desempregados. O que é isso, né? É 0,1%, é 1%, é 2%. E a grande massa do exército de reserva, né, de mão de obra de reserva, está atirada da miséria. Está sendo obrigado a trabalhar em aplicativos, terceirizados, né? O precariado, né? Que se chama agora, né? Não é mais proletariado, é precariado. Precariado. Porque tu trabalha para aplicativo, né? Teu vínculo empregatício é confuso, tu é extremamente explorado porque é um autônomo, enfim. E é isso que estão jogando a massa, né? E a massa está sendo descontente. Eu acho que a gente tem que achar maneiras, né, de canalizar esse descontentamento para partir para uma radicalização, né? E quando eu digo radicalização não é revolução, quebrar tudo, não sei o que, não. Radicalização ideológica. E a gente puxar o fora Bolsonaro, né? E a gente canalizar o povo que está descontente para essa política, Exato. que é a política mais correta. Então, sim, respondendo a pergunta, eu sinto, né, tendo contato com amigos, enfim, até uma certa politização, né? Pessoas que eu nunca imaginava que teriam um insight tão, às vezes falando, pô, cara, pois é, né? E aí tu diz, bom, olha, a coisa está acontecendo. Em algum momento a primavera vem e as rosas vermelhas florescerão. É exatamente, mas é o que a gente precisa, né, João, canalizar, como tu já falasse aí, dessa indignação popular e trazer não só para o dia 13, mas para os que vêm por aí, porque o endurecimento desse desgoverno do Bolsonaro vai cada vez mais, né, vir à tona. Então já está vindo, agora vem mais. Então é algo que precisamos trazer isso aí à tona e fazer com que a maioria esteja aí mais do que nunca provando, não, o pessoal está na rua, opa, agora está, algum resultado está dando, né?
o essencial, né, do dia 13, como foi, né? Meses passados aí, que a gente teve uma agenda de 15 dias de mobilização, dia 15, dia 30 e tal. Eu acho que essa é a ideia. Fazer um ato, mobilizar para o ato, mas já encaminhando outro ato e outra questão. Só que assim, né? A gente tem que pensar também qual é o caráter do ato. Exato. Falou bem, bom, a educação. A gente não pode pensar a educação como conceito abstrato, algo... Não, né? A educação do proletariado, a educação do povo, a educação pública, entendeu? Exato. É isso que está em jogo, não é educação, é educação pública, a educação que é para o trabalhador, a educação que é para o EJA, para empregado doméstico e analfabeta, estudar, aprender a ler, aprender a escrever, para conseguir um emprego melhor, para aprender a fazer conta, sabe? É isso que a gente tem que bater. Poder acessar entendeu? a universidade. Poder acessar a universidade, entendeu? É isso que está em jogo, sabe? Não é educação como um conceito abstrato, não, é a educação do povo, sabe? A educação proletária que está em jogo. É isso que a gente tem que começar a politizar coisas, começar a martelar, né? Acho que o que falta também na esquerda hoje é um pouco do conteúdo mesmo, né? A gente tem uma forma até revolucionária às vezes, mas o conteúdo não é, entendeu? Então às vezes o ato fica vazio, a defesa da educação. Educação? Não, a burguesia também tem educação. Existem universidades privadas extremamente caras, esses colégios privados extremamente caros, Mário Quintana é um exemplo. Não, a educação para o povo. É isso que tem que estar, é isso que tem que ser colocado. Exatamente. Assim, digamos... Educação pública, né? É claro, digamos, fazer não só essa especificação, mas trazer à tona o que está em jogo. Sim, até porque a gente tem, né, essa polêmica do dia 12, que talvez a gente entre, talvez não. Não, mas vamos entrar. O ato não é para um setor específico. O ato é para o povo, para a massa. Exatamente. Né? O ato seja um ato de vanguarda de 10, 100 pessoas, ou seja um ato de massas, né, de muitas pessoas, ele é um ato que visa politizar o povo. É isso que a gente tem que pensar, né? Então quando a gente está é defesa da educação. Imagina tu é um leigo, defesa da educação, legal. Não, mas é a defesa da tua educação, né? Da educação do teu filho, da educação dos teus netos, do IFSU, que teu filho é assessor, da universidade pública, né, do colégio público, enfim. Então acho que isso são coisas que tem que estar postas, mas nunca esquecendo da pauta fundamental, que é a pauta econômica, que é a luta econômica, entendeu? Isso não pode estar desassociado. Não. Senão, assim, o caráter do ato acaba sendo um caráter pequeno burguês. Exato. Caráter estudantil. E não nos apetece ser um ato estudantil, sabe? O setor da sociedade que é estudantil, e eu me coloco nele, ele é um setor que tudo bem, ele é importantíssimo, ele tem que radicalizar o movimento, é quem tem tempo e idade para botar a cara para bater, para dar soco em ponta de faca, né? Mas ele não pode esquecer da massa trabalhadora. Claro. Não pode esquecer do trabalhador, da pauta da reforma da Previdência, da pauta, né, do corte, né, do fim dos direitos democráticos. Ele tem que defender a liberdade de um preso político, sabe? A gente tem que defender os interesses da classe trabalhadora. Por que a classe trabalhadora sem aposentadoria, sem trabalho, sem comida na mesa? Então que fecha a universidade, então. Porque eu quero ter. Porque a classe trabalhadora ela se importa com ela mesma também, né? Ela se importa em ter comida na mesa. Exato. Porque como é que ela vai se identificar em um ato que é puramente estudantil? Tá na educação, tá aí, meu trabalho, minha aposentadoria, e a comida na mesa, e a casa própria. Então, quer dizer, a gente tem que dialogar bem com as massas, tem que ter um ato com essa pauta econômica também. E também, João, a gente sempre tem que também trazer essas pautas econômicas, como o João já trouxe, assim, tudo isso que ele já falou, e trazer assim, a importância de combater toda esses ataques aí, porque isso aí certamente já, consequentemente, já trouxe o aumento do custo de vida, né, o desemprego, a alta exorbitante do gás de cozinha. O gás de cozinha está caríssimo cada vez mais. O povo trabalhador agora, uma boa parte dele, para não deixar de poder consumir, poder comer, poder cozinhar, está cozinhando novamente num fogão a lenha. Nada contra um fogão a lenha, mas o direito do povo de ter um botijão de gás, assim, que tenha uma quantidade X para poder se alimentar, não está tendo como, porque está totalmente inviável ter um botijão de gás e todas as coisas. E claro, por consequência, ele não pode manter aquele botijão, porque
o emprego que tem, o salário já está defasado, ou está desempregado, tem que trabalhar de forma informal em aplicativos, não que eles não sejam legalizados, mas boa parte dos aplicativos não estão legalizados. Então é um trabalho informal sim, e não é aquela, e não pense que é aquela coisa do estamos empreendendo, não estão empreendendo coisa nenhuma. Aquilo ali é uma mentira, é uma conversa para boi dormir, como diz o outro, né? É como pode dizer, uma ilusão, né? Total, que a própria burguesia coloca, né? Uma coisa sem conteúdo nenhum. Tu é um empreendedor, não, tu é um trabalhador autônomo, dependente do teu trabalho, no máximo tu é um pequeno burguês, e olha, tu é ultra, hiper, mega explorado por ti mesmo. Né? Se tu trabalha no aplicativo, se não trabalhar não ganha. Se tu trabalhar não ganha, e se tu, por acaso, se adoecer, esse pessoal que trabalha em iFood e tal, que trabalha de moto, se o cara cair de moto, se machucar todo, o custo para se recuperar é dele, né? A empresa não está nem aí, não vai ganhar, né? Periculosidade nem nada, enfim, todas essas questões que os empregados, né, legalizados, enfim, de carteira assinada recebem. Então, tu é empreendedor de ti mesmo, né? Então tu explora a ti mesmo. Então, o que é isso? Né? Empreendedor tu é, né? Enfim, tu vive uma situação extremamente precária, né? Então é complicado. E outra questão, né, que vai influenciar isso aí, da questão de gás de cozinha, enfim, é que a gente vai cada vez menos consumir menos alimentos, né, menor quantidade de calorias necessárias à saúde humana, né, porque a população está ficando desempregada, né, consequentemente desemprego é falta de dinheiro vai gerar fome, né, e fome é complicado, então isso vai causar um caos social enorme, porque a fome leva ao desespero, e desespero, bom, a pessoa vai começar a entrar pro crime, vai começar, né, a ter o crescimento daquilo que a gente viu nos anos 90 no Brasil, né, que era uma sociedade caótica, né, uma sociedade que, enfim, né, tem uma entrevista de um inglês, um jornalista esportivo inglês que morava no Brasil, os caras perguntavam para ele, viver no Rio de Janeiro é tão ruim assim? Não, o Rio de Janeiro é tão ruim assim? Ele falou assim, não, o Rio de Janeiro não é tão ruim assim, como fala, é muito pior. Porque aquele momento era um caos social tão grande, um desemprego tão grande, uma fome, uma miséria, né, tão grande que, cara, não tem outra saída, né? Então a gente tem que pensar também nisso, né? Olha que ponto a gente está chegando, o retrocesso que a gente está chegando, o retrocesso social, aonde isso vai levar? A gente tem que pensar também nisso. Tanto que com certeza tu já deve ter visto isso, o aumento dos moradores de rua, o sem teto, tanto que esse movimento de luta pela moradia está cada vez mais vindo à tona, mais forte, o MTST, o MLB. Então, como é que tu tem visto esses movimentos importantes aí, o próprio MTST, que é muito forte, agora no Rio Grande do Sul, em Pelotas, temos aí as ocupações, a campo de conexão, em todos que estão se formando na luta pela moradia digna, que é o que as pessoas já estão sem moradia alguma, não tendo o dinheiro suficiente para poder pagar o aluguel. É o que está acontecendo. É um direito humano, né? Sim. Direito ao trabalho, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde. Então, é um direito básico do ser humano. Total, E que, ora, um dos argumentos que sustenta, né, o capitalismo é que, ora, não precisa mais falar em unidade de classe, que o capitalismo já supriu a população do que ela precisa. O capitalismo supriu a humanidade. Supriu a humanidade, tá aí. Por que tem gente morrendo na rua? Por que tem gente morrendo de fome? E se a gente for ver os países que provém 100% moradia, provém 100% todos os direitos básicos dos seres humanos, não são países capitalistas, são países que são socialistas. Então essa emergência luta pela moradia, ela é legítima, ela é fantástica, tanto a moradia como a terra, como todo o movimento do operariado, né, dos desempregados, enfim, da classe explorada e oprimida, ele é legítimo, né, e nos motiva mais a compor esses movimentos e apoiar os movimentos, endossar, né, e mostra a emergência, né, da luta por um sistema mais igualitário e mais justo, que não vai suprir. Enquanto a gente viver na lógica burguesa, lógica capitalista de lucro, de concentração de renda, porque se não me engano, no Rio de Janeiro existem mais casas desocupadas do que moradores de rua. Exato. Então, se colocasse todos os moradores de rua nas casas que estão desocupadas para especulação financeira, solucionaria o problema da moradia. Né? Então, que país perverso é esse que a gente vive? Existe mais casa do que gente. Quer dizer, eu compro um terreno, coloco para especulação. Eu construo uma casa e coloco para especulação. Só que eu quero ganhar sempre, enquanto o cara ali está morando na rua, embaixo de uma marquise, não tem um banheiro, não tem um chuveiro para se lavar, né? Vive como indigente,
na questão também invisibilidade social, que já está tão naturalizada que ninguém mais presta atenção se o cara tá aqui, tá deitado aqui, todo mundo passa, não dá bola, então... Sabe? É uma massa de pessoas invisíveis que ninguém dá bola e a gente tem que estar ao lado dessa gente. E eu acho que é fantástico esses movimentos, e o MTST é um exemplo de luta, né? Porque vai lá, ocupa, né? Faz a resistência como tem que ser feita mesmo, então agora, fantástico. Agora, infelizmente, uma das grandes lutadoras do movimento, a Preta Ferreira, está sendo presa também injustamente. Sabe-se lá quando ela vai ser solta, porque do jeito que a coisa vai ser... uma coisa política, né? Total. Uma coisa política, a outra liberdade para Lula, liberdade para Preta, liberdade para todos os presos políticos, na realidade. E isso vai ser cada vez mais comum, né? Porque se a gente pensar na lógica que é uma lógica legalista, confiar nas instituições, a gente vai morrer. Vai ser suicídio, cara. Sabe? Porque o que a gente vive hoje, a gente vive uma ditadura, é escancarada, é uma ditadura. Os caras estão invadindo reuniões de sindicato, os caras estão invadindo reuniões de professores, sabe? Os caras, a reunião do PSOL agora há pouco tempo foi invadida por policiais. A população indígena está sendo mais uma vez, já era, mas agora está mais ainda sendo exterminada. Que é lá no Mato Grosso, em todas as regiões. Pelo amor de Deus, os líderes indígenas estão sendo assassinados, líderes do campo estão sendo assassinados, né? Sindicalistas sendo presos. Isso é um absurdo, isso aí é uma ditadura. Né? Tem mais militares no governo do que na época da ditadura militar. Quer dizer, o que nós estamos vivendo? A gente está vivendo uma ditadura branca que a gente tem que achar ferramentas metodológicas para entender isso. Né? Isso é ditadura do século XXI. Certo. Né? E a gente vai ter que compreender isso aí. Porque se a gente fala em democracia, em instituições hoje, e falando em âmbito estadual e municipal, certamente, para vocês que sabem, o Eduardo e a Paula, os governos deles certamente estão muito bem alinhados em relação a isso, tanto que os ataques agora vêm, como a gente já falou antes com o Adriano, as PPPs voltando à tona, chamar o plano de carreira, né, muito entre aspas, para a classe trabalhadora municipal, que inclusive tem sido muito aguerrida aí nesse sentido. O ano passado lotou a Câmara, vários municipais aí participando, os agentes comunitários de saúde cada vez mais com salário abaixo do mínimo, e isso o municipário sabe bem do que eu estou falando, tem muitos municipários que nos acessam aí. É uma realidade, com certeza. Pelotas é uma cidade polo da região e a que paga pior o municipário, né, João? São as pessoas que fazem, né, o aparato, né, municipal da prefeitura funcionar, né? Exato. São eles que resolvem os problemas, né? E aí aquele culto à personalidade, a figura da prefeita, né, cai por terra, né? Principalmente os setores da direita que idolatram ela, quem faz funcionar são os funcionários. Né? Quem faz a coisa andar é o funcionário do SANEP, é o cara da administração, o cara da burocracia, sabe? Então é complicado, né? Porque, na realidade, né, o Engels fala uma coisa, né? E aí, pô, tá falando de Engels? Já chego lá. O Engels fala que o João é professor em formação, então ele vai poder esmiuçar isso para vocês que estão acompanhando, que ainda não conhecem os teóricos, mas vale a pena dar um like no Google aí, dá para conhecer, mas enquanto isso o João vai desenvolver para vocês aí. Friedrich Engels, né, que foi um dos formuladores, né, do socialismo científico junto com Karl Marx, ele fala que se a gente for analisar um fenômeno da natureza de modo isolado, ele vai parecer bizarro. Qualquer fenômeno. Então a gente não pode analisar um fenômeno da natureza, isso nas ciências naturais, sem colocar ele num plano geral que é o todo. Então, uma abelha polinizar as flores e tal, fazer, né, polinização. Mas qual é o sentido disso? Pô, mas se a gente colocar no macro, a abelha que dá o equilíbrio em toda a natureza. Tudo bem. Se a gente analisar a prefeitura de Pelotas, a gestão municipal, por ela, vai parecer, não, tá mexendo com os municipais, tá? Não vai parecer algo tão... Mas se a gente colocar no plano estadual, né, de país e mundial, aí faz sentido. Porque o que a gente vive hoje é uma ação reduzida do movimento do todo. Né? Então, quer dizer, a Paula ela reproduz a política do Bolsonaro em Pelotas. Com certeza. Entendeu? Então isso faz parte do projeto nacional. Né?
Se aí chamar a Paula de fascista Arenhas, como eu chamo ela não é Mascarenhas, ela é fascista Arenhas, ou Mascarada Arenhas, né? Mascarada. O pessoal do 5 chama Paula Mascarada, que eu adorei. Paula Mascarada, ou fascista Arenhas. É. Fascista Arenha eu acho que ainda é melhor ainda, porque é uma mulher, né, que matou mulheres, porque na gestão do Eduardo Leite ela fazia parte, e foi onde aconteceu o escândalo dos exames de útero, né, onde mulheres morreram, então, né, já é um governo com sangue nas mãos, e que vai agora, né, jogar ou as pessoas na miséria, porque ninguém vai ter interesse em continuar no município, vai precarizar o trabalho, vai tirar direitos, né, o plano de carreira que é uma vergonha, né, vai privatizar, e privatização significa desemprego, porque muitos dos funcionários, por exemplo, se o Saneco for privatizado ou terceirizado, as pessoas vão ser demitidas. Né. Então a gente tem que começar a analisar também por que o contexto nacional é tão grande, é tão importante, para a gente compreender de onde vem essa política. Exato. Tu sabe de onde é que vem, tu sabe como que ela vai ser feita e sabe onde atacar. Então, quando a gente fala fora Bolsonaro significa também fora a política dele, que está sendo reproduzida pela Paula. Então, fora a Paula também. Ah, mas ela é uma prefeita legítima, não sei o quê. Todo o poder emana do povo, está escrito na Câmara Municipal. Se o povo quiser lá fora, ela tem que sair, entendeu? Exato. Então, mas também eu não estou dizendo uma lógica eleitoral, viu? Acho que é uma lógica de enfrentamento de luta de classes mesmo. Né? Então, essas políticas municipais e também estaduais, porque o Eduardo Leite falou que não ia trazer salário e está trazendo salário, né? E está sendo um desastre total esse governo do Eduardo Leite, que eu acho que, assim, a curto prazo é horrível, mas a longo prazo é bom, porque eu acho que pelo menos ele vai se queimar a nível nacional, porque eles têm um projeto do Eduardo ser uma liderança nacional do PSDB. É o que está sinalizado, mas se ele se queimar nesses 4 anos, certamente aí a coisa cai por terra, né? Então a gente tem que martelar e denunciar, porque Pelotas comprou a ideia, né? Comprou a ideia do Daniel TV, comprou a ideia do Eduardo Leite. Ah, o Eduardo Leite é bonitinho, é novo e tal. A entrevista passada o cara falou, né? Nosso camarada falou que o Eduardo Leite era a nova política. Começou velho. Quer dizer, ele negou, né, que o Eduardo Leite era a nova política. Concordo total. E é uma velha política. Como é que o nosso camarada também, o Jurandir, falou, né? Eduardo Leite, mas pode chamar de Feta. Exato. Isso sintetiza demais, né? Aproveitar e dar um abraço aí pro Jurandir, pros camaradas do pessoal aí, Fernanda Miranda e todos que... A Fernanda, inclusive, que é uma das grandes resistências aí da oposição. Um grande beijo aí, Fernanda. Vamos conversar aí na sequência também. Pessoas fundamentais na nossa luta aqui na cidade. Quando ele fala aquilo, né? Tem que pensar o que significa, né? Pô, Eduardo Leite, posso chamar de Feta, é a velha política, entendeu? É a política de exploração do trabalhador, é a política de conchavos políticos. Chegou o absurdo do cara agora, o seu chefe de governo, é um cara aliado ao Eduardo Leite, porque eu sou ruim para nome demais. E ele disse que agora tem que proibir datas comemorativas em alusão a comunistas. Voltamos para a Guerra Fria? Que perseguição é essa? Existe o espectro condando ou não? Porque não está posta a luta pelo socialismo. O movimento comunista é enfraquecido. Não seria o atual presidente da Câmara, Fabrício Tavares? Não me lembro. Não é municipal, é estadual. Ah, tá. Estadual. Estadual que pediu para... Né? Eu fico pensando, negar a própria história, os caras expressos, João Amazonas.